Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre os livros anexos e ligações. Essa aqui vai ser uma resenha dupla, como eu já fiz várias resenhas duplas pra vocês, mas um pouquinho diferente, porque em vez de eu separar o vídeo em dois, digamos assim, como eu sempre faço, eu vou dar uma comparadinha nesses dois livros, pelo menos é o que eu pretendo, porque eu tô aqui sem roteiro. Por que eu resolvi fazer isso? Porque um livro me lembrou o outro na hora da leitura. Eu decidi por ler primeiro esses dois livros específicos da Rainbow, o Anexos e Ligações, porque eles são livros menos conhecidos e menos gostados também. O pessoal gosta mais dos mais famosinhos, Eleanor Park, Fangirl, Carry On agora. E eu resolvi começar de baixo, porque eu achava que eu ia gostar da Rainbow. Eu tinha ali um feeling que eu ia gostar dela. Então eu digo, vou começar a ler os menos gostados, digamos assim, os que pessoas menos gostam, porque daí depois só aumenta, né, a escala de gostar dessa moça. E eu acho que tá dando certo. Eu comecei lendo Ligações, eu li em julho, eu acho, se não me engano, e eu gostei muito, eu dei 4 estrelas, eu falei pra vocês nas leituras de julho, ou junho, não lembro. Eu me identifiquei muito com a protagonista de Ligações. A grande moral, assim, do Ligações é a personagem principal que não sabe direito qual é a prioridade da vida dela, se é o trabalho ou se é o amor. Não é por isso que eu me identifiquei, tá? Eu me identifiquei no sentido de me colocar no lugar dela, pensando que se eu fosse ela, talvez eu passasse por isso, porque eu acho trabalho uma coisa muito importante. Então, teve certas partes do livro que eu fiquei pensando, poxa, o marido dela bem podia fazer uma forcinha pra entender, sabe? E eu sei que um pessoal que é mais romântico, assim, não consegue enxergar isso, não consegue entender esse lado do trabalho ser tão importante. Principalmente num livro, né? Porque no livro sempre o amor é o mais importante. Mas então eu gostei de um livro que fizesse o contrário, que mostrasse o trabalho também como uma coisa muito importante. Ele tem um toque de realismo mágico, porque ela consegue falar com o namorado dela do passado, que no caso é o marido do presente, por um telefone mágico. E aí vai indo a história, assim, ela é um pouquinho do água com açúcar nesse sentido do romancezinho, assim, mas a escrita da Rainbow prende muito. Logo no início eu gostei muito do jeito dela de escrever e eu não consegui parar de ler, mesmo que não tivesse acontecido nada demais, assim, na história, eu queria mais, eu gostava de ler, dar uma sensação boa, sabe? E acontece que eu comecei Ligações, começou a aumentar a minha expectativa e eu tava gostando muito daquela história, aquela temática e tal, até que chegou num ponto que eu comecei a achar que não tava mais tão legal, eu comecei a enxergar bem certinho o que ia acontecer no final. Então o final foi super previsível, o final foi meio sessão da tarde, meio básico de romance, assim. E aí, então, a minha nota, que estava super alta, caiu para 4 estrelas. E por que eu queria comparar com Anexos? Porque Anexos, pra mim, foi totalmente ao contrário disso. Anexos, então, é o segundo livro que eu li da Rainbow Rowell e eu achei que eu ia gostar muito. Desde o início eu achei que eu ia gostar muito. Eu gosto de livros dinâmicos, eu gosto de coisas menos descritivas e mais dialogadas. A moral do livro é um cara que trabalha numa empresa lendo os e-mails dos outros. Ele é aquele filtro da empresa ali que percebe que tá falando merda em vez de estar trabalhando. E ele começa a ler os e-mails de 2 moças e começa a se interessar pelas moças, principalmente por uma delas, óbvio. E eu achei, quando eu li essa sinopse, que era certo que eu ia gostar desse livro. E-mail sempre é uma coisa muito dinâmica, é muito rápida de ler, é muito fácil de ler. E daí, quando eu comecei a ler, eu vi que não era tão bom assim. Tinha muito e-mail de baboseira, tinha, entre um e-mail e outro, a vida do Lincoln, que é o personagem principal, não era tão interessante assim. E aí eu tava até a metade do livro achando meio saco, meio lendo porque queria terminar, coisas do tipo. Mas chegou ali um ponto que eu vi que as coisas estavam modificando, que o Lincoln principalmente estava crescendo como personagem, estava mudando as atitudes dele, e eu comecei a torcer por ele e torcer por aquele romance imprevisível, e o final não tava tão na cara. Claro, tá, a gente sabe o que vai acontecer, mas como que ia acontecer eu não sabia, e mesmo com todas as velocidades possíveis, eu amei o final de Anexos. Então, esse foi totalmente o contrário.
Um livro que começou baixo pra mim e aumentou as estrelas, e eu finalizei ele também com 4 estrelas. Então o que eu posso dizer até agora? Estou adorando Rainbow Rowell. Estou louca de vontade de ler os próximos livros dela e estou muito afim de ler Eleanor Park. E aí eu estou pensando seriamente em, na verdade, deixar ele por último. Então deixem aqui nos comentários pra mim qual é o próximo livro da Rainbow Rowell que vocês acham que eu devo ler, se você é um fã de Rainbow Rowell. Ou se você não é um fã dela e nunca leu nenhum livro dela, me diga se eu fiz você ter vontade de ler algum desses, ou se vocês têm vontade de ler algum desses outros que eu ainda não li. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma curtida nesse vídeo se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem me ver falando aqui. E também tem links para vocês comprarem esses livros lindos e ajudarem o canal com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijo, tchau! Rowell. Rowell. Por que, moça, esse nome? Por quê? Rainbow Rowell, porra do caralho. Eu só consigo falar Rainbow Rowell quando eu falo devagar. O livro... Falei certo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever.